Então vamos lá, gente, falar sobre estudo analítico da circunferência. Nós já vimos nos tópicos anteriores da geometria analítica como a gente vai fazer para analisar uma reta ou um ponto dentro do plano cartesiano. Todavia, a gente precisa de uma nova análise quando a gente vai falar sobre as circunferências. Isso porque elas têm um formato que não é composto apenas por retas. Então, é difícil determinar usando só os conhecimentos que a gente tinha até agora. Então, para isso, antes de ver as formas, a gente vai dar uma olhada nessa imagem. E a gente vai ver como que a circunferência ela se encaixa dentro do plano cartesiano. É importante ressaltar que nessa imagem ela está no primeiro quadrante, mas ela poderia estar no segundo, no terceiro, no quarto ou mesmo ocupando mais de um quadrante. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o conceito de circunferência, mesmo fora da geometria analítica. Uma circunferência a gente pode definir como um conjunto de pontos equidistantes de um centro. Ou seja, a gente tem um ponto, que é o centro, que nessa imagem está representado pela letra C, e a gente tem um monte infinitos pontos que estão a uma mesma distância em relação a esse centro. Todos esses pontos eles vão compor a borda do círculo, que é o que nós chamamos de circunferência. Como a gente pode ver nessa imagem, o centro está na coordenada AB, ou seja, com a abscissa valendo A e as ordenadas valendo B. E a gente está com um exemplo de ponto aí, que é o ponto P. Ele poderia estar em qualquer outro lugar da circunferência, mas esse é um lugar aleatório que foi escolhido para colocá-lo, e ele está na coordenada x e y. Então, a gente pode dividir a circunferência em dois setores, que são o centro, que na verdade não faz parte da circunferência, mas ele é crucial para o estudo dela, e a circunferência em si, que é o conjunto de todos os pontos que a compõem. Assim, para cada circunferência, nós vamos ter um centro que é fixo. Ou seja, em uma única circunferência que esteja sendo analisada, por exemplo, nessa da imagem, a gente vai ter apenas um centro e as coordenadas do centro não variam. Se, por exemplo, a ordenada dele vale 15 e a abscissa vale 10, então, em qualquer situação e considerando qualquer ponto dessa circunferência, a gente vai ter essa mesma coordenada. Agora, os pontos vão ser o que vai variar, porque como a gente vai analisar a equação da circunferência em breve, nós vamos ter que ter o valor de x e y. E x e y vão ser nada mais do que a abscissa e a ordenada de cada ponto que você está analisando. Tendo isso em vista e percebendo que agora nós já entendemos um pouco melhor como que a circunferência se posiciona dentro do plano, vamos dar uma olhada na primeira equação das circunferências, que é a forma reduzida. A equação reduzida das circunferências se dá pelo formato x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado, onde a é o valor da abscissa do centro, b é o valor das ordenadas do centro, r é o raio da circunferência em questão e x e y são as coordenadas de um ponto dentro da circunferência. Agora, apesar dessa equação parecer complexa, a gente tem que perceber que a equação da circunferência não é nada mais do que uma espécie de paráfrase da equação que a gente usa para definir a distância entre dois pontos. A gente lembra já da geometria analítica, lá no começo, quando a gente estava falando sobre pontos e retas e sobre os conceitos fundamentais dessa disciplina, que a equação para definir a distância entre dois pontos qualquer é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual à distância ao quadrado. Se a gente comparar as duas equações, a gente vê que tem pouca mudança entre elas. As principais mudanças, ou melhor, as únicas, são que ao invés do x0 nós temos o a, que é o valor de x do centro, e ao invés do y0 nós temos o b, que é o que seria o valor de y do centro. E a distância que a gente quer descobrir no caso é o próprio raio. Afinal, a distância entre o centro e a borda de uma circunferência, como nós já sabemos desde a geometria plana, é o raio. Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que nas questões de geometria analítica que envolvem o estudo da circunferência, geralmente o que vai ser mais cobrado para a gente, além de, é claro, reconhecer que aquilo é uma equação da circunferência, vai ser encontrar os valores do raio e do centro. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no exercício do Enem de 2014, que aborda justamente como trabalhar com a forma reduzida da equação da circunferência em situações cotidianas. Primeiro, vamos para a leitura da questão. A figura mostra uma criança brincando em um balanço do parque.
A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então, se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. A gente está vendo a imagem aí e a gente tem que anotar principalmente que o tamanho dessa corda é de 2 metros e esse tamanho já é o raio da circunferência. Mas bora lá. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. O eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função, e aí nós temos 5 alternativas, cada uma delas mostrando uma equação diferente em formato de função. Para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é visualizar que a trajetória da criança é um trecho de uma circunferência. Como vocês podem ver na imagem, se a gente continuar traçando essa trajetória, a gente vai ter uma ideia de como vai ser essa circunferência. E agora, já que a gente está tratando de geometria analítica, a gente tem que, obviamente, colocar um plano cartesiano em algum lugar disso. E não tem um ponto melhor para colocar ele do que no centro da circunferência. Tendo isso em mente, a gente vai lembrar da fórmula da equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Assim, a primeira coisa que a gente percebe é que, do modo como colocamos nosso plano cartesiano, o centro da circunferência tem coordenadas 0 e 0. Isso porque ele é a origem da circunferência. Agora, substituindo na equação da circunferência os valores do centro por 0, temos que x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Como o raio é 2, isso é igual a 2 ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. E aí tá tudo bem, a gente já tem uma equação que define essa circunferência. Só que se a gente voltar nas alternativas, a gente vai perceber que não tem essa opção A. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que perceber que é comum no Enem que ele peça as fórmulas de uma maneira específica, e não só do primeiro modo que as encontramos. Então, nesse caso, como em todas as alternativas é uma função f de x, nós vamos ter que colocar a nossa equação em função de f de x. E f de x não é nada mais, nada menos do que o valor de y. Então, nós vamos isolar o y. Assim sendo, teremos que y ao quadrado é igual a 4 menos x ao quadrado. E, portanto, y, ou seja, a raiz de y ao quadrado, será igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Importante ressaltar que esse valor, tecnicamente, poderia ser tanto positivo quanto negativo. Afinal, quando levamos um termo ao quadrado, ele perde sua característica de sinal. E, como nas alternativas temos tanto a opção positiva quanto negativa, precisamos fazer mais uma análise no gráfico. Nós percebemos que, do modo como posicionamos nosso plano cartesiano, a criança sempre ocupa locais abaixo da linha zero do eixo y, ou seja, todos os valores que ela ocupa são negativos. Portanto, y é igual a menos a raiz de 4 menos x ao quadrado, gabarito letra D. Agora que a gente já entendeu sobre a equação reduzida da circunferência, está faltando ver a equação geral, que é outra maneira de representar a mesma circunferência, mas que pode ser útil em determinadas situações. Essa equação se dá no formato x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c é igual a 0. Nessa equação, o mais importante para se notar é que o valor do centro não vai estar tão claro quanto era na forma reduzida. Isso porque, nesse caso, para encontrar os valores do centro em relação a x e a y, nós vamos ter que usar uma pequena fórmula. Basicamente, a gente vai dividir o valor do coeficiente de x, ou seja, a, por menos 2, para poder encontrar qual é o valor das abscissas de x. E para encontrar o valor das ordenadas, basta fazer o mesmo, porém com y, ou seja, nós vamos dividir o valor do coeficiente de y, que é b, por menos 2, e a gente vai encontrar as ordenadas do centro. Outra coisa importante é para encontrar o raio. Para fazer isso, a gente vai usar uma pequena equação, que é a seguinte: x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao c, que é o termo independente dessa equação.
Mas, como isso pode ser difícil de entender só olhando, vamos fazer um exemplo na prática. A questão é a seguinte: encontre o raio e o centro da circunferência representada a seguir. E aí ela nos dá uma equação, que é x² mais y² menos 6x menos 10y menos 6 é igual a zero. A equação é meio grande, mas dá para perceber que ela está bem nos moldes daquela fórmula que a gente acabou de ver. Isso porque x² e y² são os primeiros termos. A gente tem que o valor de a, que é o coeficiente de x, é menos 6. O valor de b, coeficiente de y, é menos 10. E o valor de c, termo independente, é menos 6. E tudo isso igualado a zero, porque isso é um padrão da forma geral. Então, vamos lá. Primeiro, para achar as coordenadas do centro. A gente vai dividir o a por menos 2 e fazer o mesmo com o b. A vale menos 6, e menos 6 por menos 2 dá 3. E b vale menos 10, e menos 10 por menos 2 dá 5. Então, o centro da circunferência tem a posição 3, 5, ou seja, x vale 3 e y vale 5. Agora que a gente já tem o centro, vamos tentar descobrir o raio. Para descobrir o raio, a gente vai precisar saber o x do centro e o y do centro, além de, é claro, o termo independente, que já é dado na equação. Como a gente já descobriu x e y do centro, bora aplicar direto na equação. X² mais y² menos r² é igual a c. Então, 3² mais 5² menos r² é igual a menos 6. Fazendo essas contas, a gente tem que 9 mais 25 mais r² é igual a menos 6. E, portanto, menos r² é igual a menos 40. Como a gente quer o valor de r e não de menos r, vamos inverter o sinal de ambos os lados. E vai ficar que r² é igual a 40. Tirando a raiz, r é igual a raiz de 40. E esse é o valor do nosso raio. Deu para entender? Viu como fica muito mais fácil quando a gente faz o exercício? Então, era isso que eu tinha para falar, mas não acabou ainda, porque a Luana ainda tem muita coisa para explicar sobre o estudo analítico da circunferência. Bom dia, gente! Eu vou falar sobre 3 tópicos. Vou falar sobre posições relativas entre circunferência e ponto, lugares geométricos de pontos e posições relativas entre duas circunferências. Primeiramente, irei falar sobre posições relativas entre circunferência e ponto. Consideremos um plano cartesiano uma circunferência lambda, x0 menos a² mais y0 menos b² é igual a r². Em relação a lambda, um ponto P do plano ocupa uma das 3 posições: P pertencente a lambda, P interior a lambda e P exterior a lambda. Então, qualquer ponto da circunferência, a distância entre esse ponto e o centro, é chamada de raio. Em comparação com esse raio, a gente tem 3 posições, que são as posições que eu já citei. A primeira posição é P pertencente a lambda. Isso acontece quando o valor do ponto até o centro é igual ao valor do raio. O segundo é P interior a lambda, que acontece quando o valor de P até C é menor do que R. E o terceiro é P exterior a lambda, que acontece quando o valor do ponto até o centro é maior do que o valor do raio. Para entendermos melhor, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro é: dada a circunferência lambda, x² mais y² mais 2x menos 2y menos 7 é igual a zero, qual é a posição em relação a lambda do ponto A? Então, o que a gente precisa fazer é substituir as coordenadas de A no primeiro membro da equação de lambda. Como informação, nós temos que o valor de x é 3 e o valor de y é 1. O que a gente precisa fazer é substituir esses valores na equação que a gente tem. Dessa forma, a gente vai ficar com 3² mais 1² mais 2 vezes 3 menos 2 vezes 1 menos 7 é igual a... Quando a gente resolve essa equação, a gente encontra o valor de 7. Como 7 é maior do que 0, então o ponto A ele é exterior à lambda. O segundo exemplo é: dada a reta S representada pela equação 2x menos y mais 1 é igual a 0, e a circunferência de equação x² mais y² menos 2x é igual a 0, determine a posição relativa entre elas. Então, nós temos que a reta é 2x menos y mais 1 é igual a 0, e circunferência é x² mais y² menos 2x é igual a 0. O que a gente precisa fazer primeiramente é formar um sistema com essas informações que a gente tem com essas equações, que vai ficar dessa maneira que está representada aí.
Para a gente resolver o sistema, a gente vai usar o método de substituição, isolando o y na primeira equação. Quando a gente isola o y, a gente encontra y é igual a 1 mais 2x. Depois a gente substitui o y na segunda equação. Então, quando a gente substitui o y e quando a gente encontra um resultado, a gente vai encontrar uma equação de segundo grau. Nessa equação de segundo grau, a gente tem como informações o a é igual a 5, o b é igual a menos 2 e o c é igual a 1. Resolvendo essa equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, nós encontramos primeiramente o delta. O delta ele é menos 16. Então, como o delta é um valor menor do que zero, a equação não tem raízes. Então, dessa maneira, o sistema ele não tem soluções. Ou seja, a reta ela é externa à circunferência. Agora, o segundo tópico que eu queria falar sobre é lugares geométricos de pontos. Então, considerada uma circunferência lambda de centro C e raio R, primeiro, os pontos que satisfazem a equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero são os pontos de lambda, ou seja, pertencem a lambda. Segundo, os pontos que satisfazem a equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menor do que r ao quadrado são pontos interiores a lambda, como a gente pode ver aí nessa imagem. E por último, nós temos os pontos que satisfazem a equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado maior do que r ao quadrado são pontos exteriores à lambda. Vamos ver aqui agora um exemplo. O exemplo pede para a gente representar graficamente esse sistema. A primeira equação do sistema é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. E a segunda é y maior ou igual a 1. Então, temos que, na primeira equação, ela é representada pelos pontos da circunferência de centro 0, 0 e raio 2. O raio é 2 porque o raio é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2 e é representada também pelos pontos interiores a ela. A segunda equação ela é representada pelos pontos de ordenada 1 e pelos pontos de ordenada maior do que 1. Quando a gente junta esses pontos pelos quais as equações são representadas, né, a gente tem um segmento circular. Como eu disse, é a representação dos pontos que satisfazem tanto a primeira equação quanto a segunda. Então, a representação gráfica desse sistema é justamente esse segmento circular. Agora, por último, temos posições relativas entre duas circunferências. Então, dadas duas circunferências de centro C1 e C2 e raios R1 e R2, sendo R1 maior ou igual a R2, sabemos com base na geometria plana que. Então, aí a gente tem 5 casos. O primeiro caso é circunferências tangentes exteriormente. As circunferências tangentes exteriormente, elas têm um ponto em comum, somente um ponto em comum, e uma é exterior à outra. Isso acontece quando a distância entre o centro das duas circunferências é equivalente à soma das medidas dos seus raios, ou seja, D, que é a distância de C1 e C2, é igual a R1 mais R2. O segundo caso são as circunferências tangentes interiormente. Isso acontece quando elas só têm um ponto em comum e está uma no interior da outra. Isso acontece quando a distância entre os dois centros é igual à diferença dos dois raios. Então, D é igual a R1 menos R2. O terceiro caso são as circunferências secantes. As circunferências secantes têm 2 pontos em comum. E acontece quando a distância entre o centro das circunferências é menor do que a soma das medidas dos seus raios. Então, D vai ser menor do que R1 mais R2, ou R1 menos R2 é menor do que D, que é menor do que R1 mais R2. O quarto caso que temos são as circunferências exteriores ou externas. Elas são consideradas, duas circunferências são consideradas exteriores quando elas não têm pontos em comum. Então, isso acontece quando a distância entre os centros das circunferências é maior do que a soma das medidas dos seus raios. Então, como a gente pode ver aí, D é maior do que R1 mais R2. O último caso é um caso especial, são as circunferências concêntricas. Isso acontece quando elas têm o centro em comum. Como elas têm o centro em comum, a distância entre eles ela é nula, então D é igual a 0. Agora vamos ver aqui um exemplo.
Dê a posição de duas circunferências de raios R1 e R2, sendo D a distância entre seus centros, nos casos abaixo. Na letra A, nós temos R1 igual a 4, R2 igual a 10 e D igual a 20. Na letra B, nós temos R1 igual a 8, R2 igual a 12 e D é igual a 20 também. Para resolver isso, vamos começar com a letra A. Então, nós temos que a soma de R1 mais R2 é igual a 4 mais 10, que é igual a 14. 14 é menor do que 20, que é a distância. Então, R1 mais R2 é menor do que D. Dessa maneira, as circunferências são exteriores. Na letra B, nós temos que a soma de R1 mais R2 é igual a 8 mais 12, que é igual a 20. 20 é o mesmo valor da distância. Então, R1 mais R2 é igual a D. Ou seja, as circunferências são tangentes exteriormente. Vejamos agora o segundo exemplo. Dadas as circunferências, circunferência 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, e a circunferência 2, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Então, pode-se dizer que elas são A, secantes, B, tangentes exteriormente, C, concêntricas, D, tangentes interiormente ou E, exteriores. Então, primeiramente, a gente vai analisar a primeira circunferência. Nela, a gente tem centro na origem e o raio dela é a raiz de 9, que é 3. Na segunda circunferência, nós temos o centro em 3 e 1, enquanto que na primeira circunferência, por ter o centro na origem, o centro vai ser 0 e 0. E o raio da segunda circunferência é a raiz de 4, que é igual a 2. Agora, a gente vai calcular a distância entre os centros. Quando a gente faz esse cálculo, a gente encontra que a distância é raiz de 10, e raiz de 10 é aproximadamente 3,16. É importante a gente usar essa simplificação, porque fica mais fácil de distinguir se esse número é maior ou menor do que R1 mais R2. Nós temos que R1 mais R2 é 3 mais 2, que é igual a 5. Então, dessa forma, raiz de 10, ou seja, 3,16, é menor do que 5. Então, D é menor do que R1 mais R2. Ou seja, as circunferências são secantes, é a letra A. Então, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos muito a atenção de vocês. Esperamos que vocês tenham entendido tudo, que tenha ficado claro. E é isso, tenham um bom dia. Muito obrigada.